Um foguete é, para ser honesto, principalmente um tanque de oxigênio voador. Porque para conseguir queimar seu combustível, ela precisa carregar todo o oxigênio necessário consigo mesma, na forma de toneladas de oxigênio líquido. Cerca de 3/4 de todo o combustível é, no final das contas, apenas esse oxigênio. E agora vem a ideia que persegue a exploração espacial há mais de 40 anos. Aqui embaixo, na atmosfera, o oxigênio está disponível em abundância. E de graça. E se um motor simplesmente inalasse esse ar, como um jato, e só mudasse para o tanque que trouxe consigo quando estivesse no espaço? Um único motor decola de uma pista e vai até a órbita. É a ideia mais elegante de toda a exploração espacial. E, ao mesmo tempo, é a ideia que levou uma empresa após a outra à falência. No ano passado, ela fez sua vítima mais famosa. E mesmo assim, o motor em seu coração se recusa a morrer. Meu nome é Sirwan. Estas são as Crônicas de Marte. Vamos começar pelo problema que impulsiona tudo. Por que a gente se submete a isso, afinal? Um foguete carrega duas coisas, combustível e um oxidante. Ou seja, o oxigênio para a queima. No espaço não há ar, então ele precisa levar os dois consigo. Como o oxigênio líquido representa a maior parte do peso, o ganho seria enorme. Se fosse possível deixá-lo de fora no início da subida. Exatamente essa é a promessa da propulsão que usa o ar da atmosfera. Enquanto você voar baixo o suficiente e devagar o suficiente, você respira o ar da atmosfera e dispensa o tanque pesado. Só mais acima, quando o ar fica rarefeito demais, você muda para a propulsão de foguete. O resultado não seria uma torre descartável enorme, mas sim um avião espacial esguio e reutilizável que decola da pista como um jato comercial. É exatamente aqui que surge o termo central de hoje. Single Stage to Orbit, abreviado como CSTO. Em português, estágio único até a órbita. Isso significa um veículo alcança a órbita sem descartar nenhuma peça ao longo do caminho. Para entender por que isso é tão difícil, é preciso conhecer a equação do foguete. Ela diz: a necessidade de combustível aumenta exponencialmente com a velocidade desejada. Para chegar à órbita baixa da Terra, são necessários cerca de 9,4 km por segundo. Conseguir isso, um único estágio de foguete precisa ser composto por mais de 90% de combustível. Quase nada sobra para a estrutura, os motores e a carga útil. Foguetes normais burlam a equação descartando estágios, ou seja, tanques vazios ao longo do caminho, mas um veículo SSTO se recusa a fazer exatamente isso. Cada quilograma de motor, tanque ou asa reduz diretamente a carga útil. No papel, SSTO é possível, mas só por pouco. Na prática, é como dançar na lâmina de uma navalha. E a propulsão que usa o ar da atmosfera é o truque que talvez tornasse essa dança possível de vencer. Então vamos dar uma olhada nos motores, porque esse é o verdadeiro coração dessa história. O primeiro problema é a velocidade. Um motor a jato clássico com turbinas só funciona até cerca de Mach 3, ou seja, 3 vezes a velocidade do som. Depois disso, o ar que entra fica quente e rápido demais para as pás sensíveis. Depois, há o ramjet, em português, estator-reator. Ele não tem nenhuma peça móvel e simplesmente usa alta velocidade de voo para comprimir o ar. Ele funciona de aproximadamente Mach 3 até Mach 6, mas tem uma desvantagem. Não consegue partir do repouso, precisa já estar voando rápido antes de ser acionado. Ainda mais extremo é o scramjet, onde a combustão ocorre em ar que flui em velocidade supersônica. É como tentar acender um fósforo em um furacão. Motores desse tipo só voaram por alguns minutos seguidos até agora. E agora vem a solução genial que conecta tudo. O chamado pre-cooler, ou seja, um pré-resfriador. A Mach 5, o ar que entra na frente do motor está, devido à compressão, a mais de 1000 graus Celsius. A ideia é resfriar esse ar incandescente em 1/100º de segundo para cerca de menos 150 graus Celsius. Grad Celsius herunterzukühlen. Com a ajuda de hidrogênio líquido supergelado. Veremos como isso funciona a seguir. De repente, o ar está frio o suficiente
para que uma turbina comum possa comprimi-lo. Com isso, um único motor pode operar desde a parada na pista até Mach 5, e depois disso, a entrada de ar se fecha e ele se transforma em um foguete puro. Esse pré-resfriador é, ao mesmo tempo, a maravilha e a maldição de toda essa tecnologia. Ele é um trocador de calor que precisa resfriar o ar incandescente quase instantaneamente, sem congelar ou se romper devido à tensão térmica. Gravem este componente. Ele é o protagonista oculto desta história. Essa ideia de pré-resfriador não é nova, e a sua história é um verdadeiro cemitério de sonhos fracassados. Ela começa no Reino Unido, na década de 1980, com um projeto chamado HOTL, sigla para Horizontal Takeoff and Landing, ou seja, decolagem e pouso horizontal. Era um avião espacial britânico que deveria voar para a órbita em estágio único. O coração dele era um motor chamado RB-545, apelido Swallow, ou seja, andorinha. Ele foi projetado por um engenheiro genial chamado Alan Bond. Os direitos foram comprados pela fabricante de motores Rolls-Royce. Também estava envolvida a empresa de aviação British Aerospace. O RB-545 era exatamente assim. Um motor pré-resfriado que respirava ar até cerca de Mach 5 a 26 km de altitude e então mudava para modo foguete. Agora começa um dos episódios mais absurdos da exploração espacial. O motor foi classificado como segredo de Estado pelo governo britânico e colocado sob o Official Secrets Act, ou seja, a lei britânica para a proteção de segredos de Estado. Alan Bond detinha a patente do seu próprio motor, mas não podia explicar a ninguém como ele funcionava. Esse sigilo foi sufocando o projeto aos poucos. Por isso, era quase impossível atrair investidores ou parceiros. Em 1988, o governo cancelou o projeto. Além disso, uma análise fria mostrou que costo corrigiu. Em comparação com um foguete convencional semelhante, isso quase não trazia vantagens. O que aconteceu então com o motor da Rolls-Royce? A Schwalbe desapareceu em 1988 como um assunto confidencial, trancada na gaveta, sem nunca ter voado. Mas seus inventores não desistiram. Alan Bond e dois ex-engenheiros da Rolls-Royce fundaram sua própria empresa em 1989, Reaction Engines. Como o antigo motor era secreto, eles tiveram que projetá-lo completamente do zero, e chamaram a versão aprimorada de Sabre. Isso significa motor de foguete sinérgico que respira ar, ou seja, um motor de foguete sinérgico que respira ar. A aeronave espacial correspondente foi batizada de Skylon. Ela deveria levar 17 toneladas para a órbita baixa da Terra. Por mais de 35 anos, essa empresa trabalhou nesse sonho. Eles arrecadaram mais de 150 milhões de libras. Entre outros, a empresa de defesa BAE Systems entrou em 2015, com 20%. Mais tarde, a Boeing e um fundo soberano dos Emirados Árabes Unidos também investiram. E o mais importante, eles provaram que o pré-resfriador realmente funciona. Em testes, ele resfriou o ar que entrava exatamente como planejado, em frações de segundo. E então, apesar de tudo, o fim. No final de outubro de 2024, a Reaction Engines entrou em falência. No final, a empresa faltavam cerca de 20 milhões de libras para continuar. Dos cerca de 200 funcionários, 173 foram demitidos imediatamente. BAE Systems, Rolls-Royce e Boeing, todos os três recusaram e não salvaram a empresa. Skylon em si, aliás, nunca passou do estágio conceitual. O desenvolvimento teria custado mais de 10 bilhões de dólares. A empresa mais famosa do mundo de aviões espaciais, com motores que usam o ar da atmosfera, assim, virou história. E o Reino Unido não estava sozinho nesse sonho. Também nos países de língua alemã, houve uma tentativa ambiciosa que preciso mencionar: o Projeto Sanger. Ele recebeu o nome de Eugen Sanger, um pioneiro austríaco da exploração espacial que estudou em Graz e Viena. Nos anos 1980 e no início dos anos 1990, a empresa alemã MBB desenvolveu sob esse nome uma nave espacial de 2 estágios. Ou seja, uma que voa para a órbita em 2 estágios. A ideia era fascinante: um enorme estágio transportador atmosférico, equipado com motores turbo-ramjet, decolaria horizontalmente da pista e aceleraria até cerca de Mach 6 a 7.
e nessa altitude liberaram um estágio superior menor movido a foguete chamado Horus, que então continuaria sozinho até a órbita. Então, ao invés de deixar um único motor realizar ambas as tarefas, Sanger simplesmente dividiu o trabalho entre dois veículos. Em 1991, o primeiro motor turborramjet da Europa chegou a funcionar em solo. Mas em meados da década de 1990, isso chegou ao fim. Simplesmente não conseguiram desenvolver um motor que fosse eficiente em toda a faixa de velocidade. E no final, os cálculos mostraram apenas pequenas economias em comparação com o novo foguete, Ariane 5. Foi o mesmo veredito sóbrio de antes, como já no Rotol. Nos Estados Unidos, o desfecho foi o mesmo. Na década de 1980, o governo sob Ronald Reagan anunciou o programa National Aerospace Plane, com seu avião planejado X-31 Orient Express, movido a scramjet, que deveria voar em estágio único até a órbita. Em 1993, ele foi cancelado sem nunca ter voado. Nos anos 1990, veio o X-33, da Lockheed Martin, um demonstrador tecnológico para a grande nave espacial Venture Star, com um motor Aerospike exótico e tanques de fibra de carbono. Após cerca de 1,3 bilhão de dólares, isso também foi cancelado em 2001, depois que o tanque de hidrogênio inovador falhou em um teste. Mas também houve pontos positivos, como o de CX Delta Clipper da McDonnell Douglas. Um pequeno foguete que decolava e pousava verticalmente, mostrando anos antes da SpaceX que isso era possível. Mas o padrão continuou. Cada grande programa nacional de SSTO foi cancelado antes de alcançar a órbita. Agora vou dar minha avaliação honesta, e deixo claro aqui que isso é uma opinião. Por que esse sonho morre repetidamente? A matemática cruel por trás disso é simples. Mesmo com um motor funcional que respira ar, no final das contas você está carregando dois sistemas de propulsão completos para cima. Além disso, asas, um escudo térmico e o pesado pré-resfriador. Todo esse peso extra consome exatamente a economia que você esperava obter com o oxigênio. Foi exatamente isso que o cálculo de Rotol já mostrou em 1988, e enquanto os engenheiros quebravam a cabeça tentando encontrar essa solução elegante, a SpaceX simplesmente fez o que não era elegante. Eles mantiveram os estágios, mas os tornaram reutilizáveis. O Falcon 9 pousou de volta, e a Starship deve se tornar completamente reutilizável. Elon Musk argumentou publicamente várias vezes que um foguete reutilizável de 2 estágios é sempre superior a um de estágio único, porque um verdadeiro SSTO quase não teria carga útil restante. A solução bruta e feia venceu a elegante. E é exatamente por isso que o avião espacial SSTO perdeu sua urgência. Porque foguetes reutilizáveis já fornecem hoje o acesso barato e recorrente ao espaço. E mesmo assim, e essa é a parte mais bonita, o pré-resfriador se recusa a morrer. Porque a ideia é boa demais para ser enterrada. Em vários lugares, ela está passando por um renascimento agora. O primeiro se chama Invictus. Em julho de 2025, a Agência Espacial Europeia, ESA, e a empresa britânica Fraser Nash lançaram esse programa. Eles usam justamente a tecnologia de pré-resfriamento da Reaction Engines, que faliu, e com isso constroem um avião de teste reutilizável que deve voar a Mach 5 usando hidrogênio e exatamente esse motor de respiração atmosférica pré-resfriado. Diversos engenheiros daquela época retornaram à equipe. Importante para contextualizar, Invictus não tem como objetivo direto chegar à órbita, mas é, antes de tudo, um primeiro passo honesto. Um demonstrador Mach 5 com dupla utilidade para aviação civil e defesa. Dentro de 12 meses o projeto preliminar deve estar pronto, logo após o lançamento deste vídeo. A segunda ressurreição vem de um lugar totalmente diferente, e vocês já a conhecem do nosso vídeo. A empresa Liebherr 71 ou Liebherr, LEAP 71, liderada por Lynn Kaiser e Josephine Lisner, mostrou algo surpreendente em novembro de 2025. Um pré-resfriador de 1,5 metros de altura, não projetado manualmente, mas criado pelo software Neuron, deles com engenharia computacional e depois impresso inteiro em metal. A Mach 5, o ar que entra atinge vários milhares de Kelvin. E para controlar esse calor, o software usa uma estrutura de dobras fractais para criar uma enorme superfície de resfriamento no menor espaço possível.
É exatamente a velha ideia de Sabre, mas renascida através da inteligência artificial e da impressão 3D. Talvez assim o pré-resfriador finalmente se torne acessível e viável de construir. E existe um caminho totalmente diferente para resolver isso, que vocês também já conhecem de outro vídeo nosso. Ou seja, a detonação. Em vez de resfriar um motor de turbina, a empresa Venus Aerospace combina um motor de detonação rotativo, ou RDRI, com um motor estatorreator. Em maio de 2025, eles realizaram o primeiro teste de voo nos Estados Unidos de um motor de detonação desse tipo. O objetivo deles é um único motor que funcione desde a pista de decolagem até Mach 6 para um avião de passageiros supersônico chamado Stargazer M4. De forma semelhante, a empresa americana Hermes também utiliza um pré-resfriador antes de um motor a jato clássico e, com um truque, um mergulho controlado, supera esse intervalo até a ignição do seu motor estatorreator. Também com o objetivo de atingir Mach 5, até mesmo o sonho de ir da pista de decolagem direto para o espaço continua vivo. Só que de uma forma diferente do que se imaginava. A empresa neozelandesa Dawn Aerospace já voa com sua Aurora, um avião movido a foguete que decola da pista como um jato. Em novembro de 2024, quebrou a barreira do som e pode voar várias vezes no mesmo dia. Significativamente, porém, eles também não apostam em um SSTO que respira ar para chegar à órbita real, mas sim em foguetes e, no final das contas, em 2 estágios. Minha conclusão: a espaçonave movida apenas por motores que respiram ar, de estágio único, que vai da pista de decolagem até a órbita, talvez nunca venha a existir. A equação dos foguetes e a SpaceX, com seus foguetes reutilizáveis, provavelmente já decidiram essa questão por enquanto. Mas o motor em seu coração, o pré-resfriador, esse componente que lida com fogo e gelo ao mesmo tempo, se recusa teimosamente a morrer. Ele apenas mudou de sonho, longe da órbita, em direção ao domínio da faixa intermediária do hipersônico. Seja através do Invictus europeu, de trocadores de calor impressos por IA ou de motores estatorreatores de detonação, a ideia de um motor que respira o céu está mais viva do que nunca. Às vezes, na tecnologia, a ideia mais bonita também é a mais persistente. Meu nome é Sirwan e este foi Crônicas de Marte. Obrigado por assistir. Per aspera ad astra.